quero aproveitar sua presença nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo. E eu começo falando, você sabe que dia é hoje, além do Dia do Idoso, além da gente começar o mês de Outubro Rosa, você sabe? Eu precisei de uma colinha aqui para saber, viu, Mirna Abreu? Hoje é o Dia do Vereador e ficam aqui então todas as homenagens aos vereadores de Campinas e de todo o país. E olha, uma curiosidade que nós trouxemos aqui, o Dia do Vereador, ele foi instituído por uma lei de 1984, mas as câmaras de vereadores, elas são muito antigas, antes até do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas Estaduais. A primeira Câmara foi instalada em 1532 por Martim Afonso de Souza, na capitania hereditária, onde foi a primeira vila brasileira, hoje onde é lá São Vicente, no litoral paulista. Por isso ela era chamada, inclusive, como Câmara Vicentina. E para quem não sabe, o papel do vereador, ele é um agente político eleito por 4 anos, representa a população e faz essa ponte entre o legislativo, entre a população e as prefeituras. E falando nisso, a gente já começa com uma notícia que aconteceu aqui na Câmara de Campinas e que dá muito trabalho aos vereadores. É a entrega do orçamento de 2022 que precisa ser aprovado pelo Legislativo campineiro. Acompanhe. O presidente da Câmara de Campinas e demais vereadores receberam na manhã desta quinta-feira, das mãos do prefeito em exercício Vanderlei de Almeida, o projeto da Lei Orçamentária Anual, conhecida como LOA, para o exercício de 2022. A peça prevê um orçamento da administração direta e indireta de 7 bilhões e um pouco mais de 131 milhões de reais. Valor 9,7% a mais do que este ano. Uma proposta considerada realista. A opção da peça orçamentária que a nossa equipe discutiu lá ao longo do ano e preparou é uma peça dentro da realidade atual. Levamos em conta o que foi executado no ano de 2021, mais uma reposição inflacionária, com isso a gente tem um orçamento dentro dos padrões de uma realidade do momento que a gente está vivendo. Que a gente espera com isso fazer frente às demandas da nossa cidade nesse momento pós-pandemia. De acordo com a proposta, 70% dos recursos previstos são oriundos da arrecadação municipal, 7% do governo federal, 7% do governo estadual e 16% da administração indireta. O orçamento ele é composto da receita e da despesa. Então, se você não faz um orçamento realista, ou seja, se você não prevê o que você efetivamente vai arrecadar, você acaba imaginando que vai arrecadar algo que não vai entrar como receita e você autoriza, quer dizer, o Poder Legislativo acaba aprovando uma peça orçamentária que autoriza um gasto que depois não vai ter como pagar. Tá? Então, isso significa déficit. Então, nós estamos trabalhando com todo o esforço para zerar os déficits de exercícios anteriores e para não ter como ter déficit no próximo exercício. Tá? Então, isso é ser um orçamento realista. O presidente da Câmara ressalta que é obrigação do Legislativo analisar e propor emendas caso necessário. A responsabilidade é muito grande. Verificar se está dentro do orçamento de acordo com a Constituição, porque nós temos a porcentagem da parte da área da educação e também da área da saúde. E esse rito é normal, tenho certeza que os vereadores fará, como tem feito sempre, com responsabilidade para ajudar o Executivo naquilo que for possível, embora sendo poderes independentes. Nós vamos estar estudando, todos os vereadores vão estudar a peça orçamentária, faremos da melhor maneira possível, num tempo exíguo, para a gente aprovar aqui no plenário e fazer as correções que forem necessárias. Isso sempre foi a responsabilidade da Câmara Municipal através dos vereadores. Para 2022, a educação e a saúde ficarão com a maior parte do orçamento. A previsão é de que para a educação seja de 1,4 bilhão.
Já a saúde vai ficar com 1,3 bilhão, além de um pouco mais de 392 milhões de reais da rede Mário Gatti. O líder do PSB fala da importância dessa área que precisa de atenção, além dos cuidados com a pandemia da Covid-19. Mostra que a cidade está sadia e investindo na questão da saúde. Mas existe a questão da preocupação em determinadas situações, em postos de saúde, em questão de logística, em questão do remédio estar chegando no posto de saúde. E diante deste orçamento, que é o maior da cidade, na questão da saúde, estamos cobrando o prefeito em exercício, Vanderlei de Almeida, e deixando aqui as nossas propostas como vereador, representando o poder legislativo da nossa cidade, que é o poder fiscalizador do executivo, onde fizemos as colocações das necessidades de fazer essas correções e estar atendendo a população com mais rapidez, fazendo com que os remédios cheguem nos postos de saúde com mais agilidade e o atendimento da população nos postos de saúde que seja prioridade. Então a saúde neste momento, independente do Covid que acontece no mundo inteiro, existe essa preocupação, mas também existe outros tipos de doença que tem que ser cuidado, a questão da pressão alta, a questão do diabetes e outros tipos de doença que acaba aparecendo. Tem que existir sim esse tratamento, essa prioridade, e esse atendimento tem que ser priorizado no nosso município. E no plenário da Câmara, a Subcomissão de Direitos Humanos, que discute a elaboração de um Plano Municipal de Direitos Humanos, se reuniu ontem pela primeira vez. Presidida pela vereadora Paola Miguel, a subcomissão recebeu especialistas da área. A parlamentar comentou sobre os temas abordados. A gente também comentou sobre, novamente, que os direitos humanos são para todos, todas e todos, e não simplesmente para um grupo da sociedade, que é essa visão que as pessoas têm, né? Que os direitos humanos são apenas para as pessoas que estão encarceradas, mas isso não é verdade, são para todo mundo. A gente comentou a diferença entre as leis que pegam e que não pegam, como a Lei Maria da Penha. Quando a lei é construída a partir da sociedade, ela acaba pegando mais, né? As pessoas acabam lembrando mais, justamente para ela conseguir abraçar um número maior de pessoas. Então o plano, né, esse debate do plano é justamente sobre isso, para a gente conseguir conversar com um número grande da sociedade civil, movimentos sociais, entidades, com o governo. Teve a sugestão da gente também ter o judiciário incluído nessa discussão, para a gente conseguir construir um plano que abrace todo mundo e que a gente consiga melhorar a cidade de Campinas e não determinados grupos. Olha, e essa foi a primeira reunião presencial. Essa subcomissão já fez uma primeira reunião online, naquele período em que a Câmara não estava recebendo público. E agora, a parlamentar também pretende promover uma conferência sobre o tema assim que a pandemia amenizar. A gente tem a ideia da gente fazer uma conferência municipal o ano que vem, né? A gente ainda está no período de pandemia, então a gente vai tentar construir o plano enquanto a pandemia estiver acontecendo, para que a gente consiga construir uma grande conferência municipal entre março e junho, né? Vamos ver se a pandemia nos permite fazer uma reunião presencial mesmo. A gente está segurando para a gente conseguir voltar, para encher a casa e conseguir ter uma participação popular. Mirna Abreu, e a gente viu a entrega, né, do orçamento para o ano que vem. Ontem também nós tivemos a 34ª audiência pública, que falou sobre o orçamento do município, mas sobre a saúde financeira do município de Campinas. É a apresentação das metas fiscais e justamente cumpre uma obrigatoriedade, que é trazer aqui ao Legislativo o que foi recebido e o que foi gasto pela Prefeitura. Acompanhe. As audiências públicas para demonstração e avaliação das metas fiscais são realizadas nos meses de fevereiro, março e setembro, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. O diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento, João Carlos da Silva, mostrou a realidade financeira do município de janeiro a agosto deste ano. As receitas consolidadas da Prefeitura, que tem valores em milhões. As receitas totais realizadas no período
janeiro a agosto de 2021 foi de 4.682.900.000, o que dá um crescimento real aí de 7,1% comparado com o mesmo período de 2020. Aqui já está descontada a inflação acumulada até agosto, que foi de 9,67% nos últimos 12 meses. As receitas correntes cresceram 1,8% real. Foram arrecadados 4.174.400.000. As receitas intra-orçamentárias tiveram um crescimento de 192%. Foram arrecadados 484.100.000. As receitas de capital apresentaram uma queda de 76,7%. O vereador Cecílio Santos esteve na audiência pública e fez questionamentos. É importante ressaltar, e um primeiro comentário que faço, é que a gente pode considerar que a saúde financeira do nosso município vai bem. A arrecadação tem ocorrido, de certo modo se mantido e crescido, e a saúde do município está bem. Agora, algumas observações que eu faço aqui, queria perguntar. A primeira delas é em relação às transferências da União. Claro que caiu as transferências em função da pandemia, a União repassou menos, não é? Mas aqui me chama a atenção das transferências, outras transferências da União, 91%, quase 100%, nós não recebemos quase nada do governo federal. Os repasses da União tiveram uma queda de 31,8%, sendo os repasses do SUS mais representativos aí, junto com demais transferências da União. Então, de fato, tem a ver com a pandemia. No ano passado, a saúde recebeu bem mais recursos para combate à pandemia e esse ano não chegou nada. Então, tem a ver aí com o efeito da pandemia, que em 2021 a Secretaria não recebeu repasses da União para ajudar aí no combate à pandemia. A vereadora Guida Calisto também participou da audiência pública e com questionamentos. Aqui fala que o total de despesa com o pessoal está em torno de 32,7%. Enfim, está numa situação muito, mas muito confortável com relação aos limites de alerta, o limite prudencial, o limite máximo da LRF. Está em 32,7%. E aí, eu queria meio que, se tivesse uma explicação da Secretaria, o porquê que está num nível tão baixo desse jeito. A gente sabe que o gasto com o pessoal, com relação à oferta de serviços públicos, e em garantia, que esse serviço chegue à população, é um gasto importante, Então, a gente fica preocupado porque me parece que tem uma relação muito direta com as reclamações que a gente escuta quando não se tem pessoal para atendimento, principalmente na questão da saúde. Então, acho que são 3 coisas que a gente pode considerar aqui, vereadora, que estão relacionadas aí a esse limite baixo aí, ou um limite mais tranquilo aí de gasto com o pessoal. Uma coisa é a situação de não reajuste. Então, nós estamos há 2 anos sem reajuste na folha, por conta da Lei Complementar 173. A compra de vidas do Camprev melhorou e aumento das alíquotas de contribuições dos servidores e também da contribuição patronal melhora a situação de arrecadação financeira do Camprev, contribui também aqui porque ele deduz aquilo que é pago com recurso da própria instituição. E outra melhora na receita corrente líquida. Isso faz com que o limite fique abaixo. Por fim, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento realizou uma análise da situação do município. Como foi dito aqui, acho que a saúde financeira do município, apesar de toda essa turbulência que estão passando, a crise que vivemos devido à pandemia e muitas dificuldades, a diminuição de renda dos trabalhadores, porque automaticamente isso afeta o caixa tanto do governo federal quanto estadual e municipal, é uma consequência. Eu acredito que tenha atendido a expectativa, eu acho que a nossa secretaria está muito bem.
Falando sobre os projetos que foram protocolados aqui na Câmara de Campinas, também neste trabalho dos parlamentares. A gente tem um deles que é de autoria da vereadora Mariana Conte, que cria aqui na cidade o Programa Municipal de Formação de Doulas através do SUS Campinas. Acompanhe. O projeto de lei de autoria da vereadora Mariana Conte cria o Programa Municipal de Formação de Doulas no SUS Campinas, baseado na implementação da Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares. O projeto de lei faz parte, é uma regulamentação da Política Nacional de Práticas Integrativas, que é uma política que está dentro do SUS, e a ideia é que o município faça processos de formação com os profissionais que atendem no centro de saúde, principalmente agentes comunitários de saúde, sobre as práticas da doulagem. A doulagem que tem aí é um exercício é uma profissão, né, e um conjunto de técnicas muito bem sucedidas no sentido de orientação das mulheres, acolhimento de mulheres gestantes, no sentido de uso de técnicas para prevenção da dor, técnicas não farmacológicas, então, e também de empoderamento sobre o conhecimento do corpo, no sentido de promover um parto humanizado e evitar a violência obstétrica. Pois é, a doulagem, atendimento complementar ao pré-natal obrigatório, tem por objetivo garantir à gestante mais informação e também atendimento humanizado. Além de métodos não farmacológicos para o alívio de dores e demais desconfortos da gestação. Então essa ideia é que isso seja um curso oferecido aos profissionais de saúde, principalmente aos agentes comunitários, mas que pode se estender para profissionais da enfermagem, outros profissionais também da saúde, para que a gente possa promover, ter essa formação e promover então um acesso ao parto humanizado. A gente sabe que hoje é uma demanda da sociedade a questão do parto humanizado, mas muitas vezes só tem acesso ao parto humanizado quem pode pagar, contratar o serviço privado de doulagem, enfim. Então a nossa ideia é que isso possa, para que a gente possa democratizar o acesso, né, para que todas as mulheres possam ter acesso a isso, para aprimoramento dos profissionais que lidam com as mulheres gestantes, com as puérperas. A ideia é democratizar mesmo, isso que tem sido uma prática que tem melhorado as condições, né, das condições das gestantes, as condições das puérperas, as condições das próprias crianças recém-nascidas, né? Então a ideia é essa, que a gente possa incorporar isso no sistema público. E a vereadora Débora Palermo protocolou um projeto que cria a Agenda Transversal e Multissetorial da Primeira Infância para assegurar melhores condições de vida para as crianças com idade até 6 anos. O projeto de autoria da vereadora Débora Palermo institui em Campinas a Agenda Transversal e Multissetorial da Primeira Infância para melhorar as condições de vida das crianças da gestação até os 6 anos de idade completos. Projeto de lei que foi escrito para garantir que a primeira infância seja prioridade nas políticas públicas, tanto na educação como na saúde e demais secretarias, mas que a primeira infância, que é do 0 aos 6 anos, e já existe a lei estadual, federal, né, que garante isso, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criança tenha políticas públicas direcionadas desde a concepção, o acompanhamento da mãe, né, no pré-natal, o parto humanizado, o acompanhamento desde o nascimento até os 6 anos como prioridade absoluta. Ela conta que a agenda terá um conjunto de ações governamentais implementadas por meio de políticas públicas articuladas e desenvolvidas de forma integrada pelos órgãos da administração pública, pela sua execução direta ou em parceria com a sociedade civil. Pois é, será necessário criar uma ação conjunta intersetorial. A ideia do projeto de lei da vereadora Débora Palermo é criar condições concretas para que sejam efetivados atendimentos relacionados à segurança, ao bem-estar, à moradia e à alimentação das crianças. Entre as ações previstas na agenda estão o atendimento integral à criança e o acompanhamento dos resultados das políticas públicas. Acompanhando todo o desenvolvimento físico, psicológico, emocional, na área da saúde principalmente, prevenindo e tratando
possíveis doenças, né? Fazendo exames para constatar e já direcionando para a área da saúde, garantindo dessa forma que eles tenham o cuidado e a proteção que eles precisam para se desenvolver de forma saudável. É hora de nós falarmos sobre as novas frentes parlamentares. É porque a Câmara aprovou um requerimento na última reunião ordinária de autoria do vereador Igor Diego, que cria a Frente Parlamentar em defesa e acompanhamento das obras de pavimentação no município de Campinas. O vereador ressalta a importância desta frente em fiscalizar, por exemplo, o empréstimo de R$200 milhões destinados à pavimentação de 13 bairros da cidade. Os 200 milhões, ele não é só para pavimentação, ele vem junto um pouco para o BRT, um pouco para, né, uma grande parte, a sua maior parte é para pavimentação, mas não está claro isso, não está determinado isso no projeto. Existe sim a ideia, a iniciativa de asfaltar 13 bairros com esse dinheiro e uma outra parte, né, mandar para o BRT. Mas não existe esse regramento dentro do projeto, nem dessa liberação. E a Frente Parlamentar é justamente para isso, para assegurar e garantir que esse dinheiro seja investido naquilo que nós estamos aprovando aqui, que a principal função é a pavimentação asfáltica dos bairros do município de Campinas. Igor Diego fala da participação da comunidade nesta frente parlamentar. É justamente para poder incluir o poder público, né, que é o legislativo e o executivo, ter representantes do executivo na comissão. Iremos convidar a população, a sociedade civil organizada, que aí no caso seria os presidentes de bairros. Então quais serão os bairros? Convidar os 13 presidentes ou lideranças desses 13 bairros para acompanhar esse processo e também chamar a sociedade da educação, especialistas das universidades, as pessoas que possam contribuir nesse processo para trazer também essa questão acadêmica para dentro do legislativo. O vereador Gustavo Peta também propôs uma comissão. Esta é uma frente parlamentar em defesa da educação pública e democrática, com o objetivo de discutir e acompanhar a educação pública aqui em Campinas. Para somar tanto os vereadores, como também entidades, movimentos que se organizam para defender a educação pública e democrática, né? Então, acho que é um momento interessante à frente para juntar mandatos, vereadores, com movimentos, entidades, sempre no sentido de valorizar, defender a escola pública, a educação pública e também democrática no nosso município. O vereador ressalta que a ideia é debater os desafios na educação pública, tanto na rede municipal quanto na estadual. Aumentar recursos, valorizar os professores e os funcionários, melhorar os projetos pedagógicos, aproximar a educação pública da realidade e das necessidades das crianças e da juventude no nosso município. Então nós queremos focar as nossas energias nisso, né? Então, por exemplo, a rede municipal tem algumas unidades que têm déficit de professores, isso precisa ser resolvido. A educação especial, que é algo fundamental de inclusão à diversidade, precisa ter mais apoio para que ela realmente aconteça de maneira com qualidade, incluindo crianças que têm algum tipo de deficiência. A gente precisa se concentrar nisso e não em debates que muitas vezes não são os principais e que muitas vezes consomem discussões ideológicas, como por exemplo essa ideia de militarização, que não é o melhor caminho, ou então da escola sem partido. Não são esses os problemas da escola pública, são outros e essa frente vai estar concentrada nisso. E o vereador Rodrigo da Farmadic protocolou uma moção que apela à FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, para normalizar o horário do atendimento das agências bancárias em Campinas.
O vereador Rodrigo da Farmadic apresentou uma moção em que apela à FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, para que seja normalizado o horário de atendimento das agências bancárias de Campinas. A moção ela representa institucionalmente a Câmara Municipal de Campinas. Nós temos também um decreto já do governo estadual, que é nesse mês de agosto agora, decretando a retomada segura, que é a retomada de algumas atividades, inclusive determinando agora que não há mais imposição de restrição de horário de funcionamento e nem de lotação dos ambientes. Então nós temos a segurança agora, com a melhora dos índices de saúde, os índices da pandemia, uma segurança para que todos os clientes dos bancos possam ir ao banco de maneira no horário normal. E uma resposta da Câmara Municipal, sendo aprovada em plenário, com certeza vai ser analisada com mais critério. No documento, o vereador Rodrigo da Farmadic pede para que o horário de funcionamento dos bancos seja alterado. A ideia do parlamentar é que os bancos abram às 10 horas da manhã e fechem às 4 horas da tarde, o que, segundo ele, facilitaria o atendimento e o acesso dos cidadãos. De acordo com o parlamentar, o atual horário de atendimento das agências bancárias não atende a demanda dos usuários e não é uma medida eficaz no combate ao coronavírus. O vereador diz ainda que muitas pessoas comparecem no mesmo ambiente em um curto espaço de tempo e ficam aguardando em filas no hall de entrada das agências, o que gera aglomerações. Essa moção de apelo é um apelo da sociedade para que retome o horário normal de atendimento nos bancos, porque nós sabemos que a pandemia nos impôs uma série de restrições da quantidade de pessoas que podem adentrar em determinados locais, restrição de horários de atendimento. E com os bancos não foi diferente, até para atender as medidas sanitárias de combate à Covid foi diminuído os horários de atendimento, inclusive agora eles estão sendo realizados mais na parte da manhã. Alguns bancos se estendem no máximo até às 14 horas, sendo que o normal seria abrir o funcionamento das 10 às 16 horas. Isso tem sido imposto para a população e isso de uma maneira do momento do combate à pandemia, isso foi importante, mas por outro lado também trouxe outros problemas, como a aglomeração na porta dos bancos, né? E lembrando que a moção ela foi aprovada na última reunião ordinária e agora o documento será encaminhado à FEBRABAN. E Mina Abreu, hoje à tarde, com transmissão da TV Câmara Campinas, nós temos 2 reuniões de comissões especiais de estudo. Às 2h30 é a vez da transmissão da Comissão Especial de Estudos, que foi criada com o intuito de garantir a preservação da APA, a Área de Proteção Ambiental em Campinas, que é presidida pela vereadora Débora Palermo. E às 4h30 da tarde, a gente tem a reunião que discute a importância do Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas. Esta comissão é presidida pela vereadora Guida Calisto. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora do Legislativo. Ótimo fim de semana. Um bom fim de semana para você e um bom fim de semana também para você aí de casa.